Então, bom dia também para aqueles que nos acompanham no nosso canal, para aqueles que chegaram que nós não falamos bom dia aí. Nós estamos nesse período agora tão importante para nós como budistas e sagrado, nesse período de Sagadawa, onde nós celebramos o nascimento, a iluminação e paranirvana de Buda Shakyamuni. E nesse momento em particular para nós aqui no Brasil, não é? Nós estamos vivendo esse drama, dessa tragédia tão grande no Rio Grande do Sul, dessa questão climática, como que todo o estado praticamente está inundado, uma inundação muito grande, muito avassaladora, que vai demandar muito trabalho para uma reconstrução e um planejamento, né? Não só a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, mas nós sempre lembramos que nós ainda temos situações de guerra nesse nosso mundo, na Ucrânia e Rússia, as situações de guerra no Oriente Médio, né? E várias outras situações que às vezes passam desapercebidas no nosso radar, que nós sempre nos lembramos disso em nossa prática, porque às vezes o nosso karma é tal de estarmos num lugar talvez com um pouco de mais segurança, um pouco mais tranquilidade, no momento presente, mas tudo nessa vida é muito inconstante, não é? Nós dizemos as coisas dessa vida não são um refúgio seguro para nós, porque elas não duram, elas mudam constantemente. Aquilo que parecia estável, de repente não é mais, não é? Às vezes, de um dia para o outro, como uma enchente tão grande como essa, não é? Ou como uma guerra. Eu lembro quando a guerra da Ucrânia começou, o presidente da Ucrânia dizendo: imagine como é estar na sua cidade, vivendo a sua vida normal, e do nada bombas começarem a cair na sua cabeça, não é? Ou como essa tragédia também no Rio Grande do Sul, ou no Oriente Médio, em tantos outros lugares, não é? Existem países da África que estão em constante conflitos, não é? Que já nem se fala mais nas notícias, porque aquilo são de décadas, não é? Então, em momentos como esse, onde tudo que nós fazemos tem uma conotação tão grande, e nós temos meios hábeis em nossas mãos para incrementarmos essa acumulação de mérito num período como esse, não é? Então, tão importante um período assim para nós, sempre que pudermos, claro que em meio ao nosso trabalho, tudo que nós temos que fazer, mas usarmos a nossa oportunidade para criarmos mérito e dedicarmos para todos os seres, não só nessas circunstâncias emergenciais, mas para que nós possamos compreender como o sofrimento se dá, não é? Os primeiros ensinamentos de Buda Shakyamuni, as 4 nobres verdades, como a verdade é que o sofrimento é experienciado pelos seres, não é? Qual é a causa disso, como isso acontece, a possibilidade da cessação desses sofrimentos, que é algo também verdadeiro para nós, e o caminho de como chegarmos a essa cessação, não é? Então nós também aspiramos que todos os seres venham encontrar total liberdade da experiência do sofrimento, reconhecendo, tendo total conhecimento e realização de como toda essa experiência de sofrimento surge e como dissolvermos toda essa experiência de sofrimento. Quando nós pensamos a respeito da nossa grande boa fortuna de estarmos num período de tempo onde nós ainda temos acesso aos ensinamentos de Buda e daqueles que vieram depois de Buda de uma forma ininterrupta, não é? De uma forma tão preservada e pura, não é? A linhagem é algo que ela nos garante isso, não é? Por isso que nós somos sempre tão cuidadosos em relação à linhagem, porque nós podemos ouvir ensinamentos até que vamos dizer, tem elementos budistas ali, misturado com outras coisas, não significa que eles não sejam benéficos, não é? Cada um
segue o seu caminho ou gera um caminho, não é? Mas essa bênção de termos algo tão preservado de forma intacta, não é? De podermos escolher, termos essa escolha, de estarmos em contato com algo tão preservado da época do Buda até agora, é um privilégio muito grande, não é? Mesmo com, seja através dos ensinamentos que foram dados pelo Buda, ou na época do Buda, nos sutras que nós vemos, não é? Que eles eram inspirados ou pela presença do Buda, ou pela permissão do Buda, ou pela realização do Buda, seja como for esse contexto desses ensinamentos que estão se tornando cada vez mais disponíveis para nós, não é através principalmente da tradução dos 84.000, traduzindo todos os 84.000 ensinamentos de Buda, e também a aspiração de traduzir em todos os shastras, todos os comentários para línguas que são mais acessíveis para nós, como o inglês, por exemplo, não é? Ainda nós temos a aspiração de que em algum momento possamos criar uma estrutura tal de tradução para também traduzirmos esses textos em português, não é? Mas saindo das línguas orientais e passando para línguas ocidentais, já é um passo muito grande para nós, não é? Mesmo que nós não falamos inglês, hoje em dia nós podemos ir ali no Google Translate, não é? E mesmo que a tradução não é precisa, e nós temos que tomar cuidado com isso, não é? Porque traduzir textos assim é algo bastante complexo, em termos do conteúdo, do significado. Mas tudo isso são ajudas muito grandes para nós, e é uma bênção muito grande para nós. Então, mesmo esse mérito de nós termos acesso a tudo isso, nós devemos nos lembrar, e nós devemos dedicar para a pacificação de todos os distúrbios de todos os seres, em geral, não só seres humanos, que às vezes nós nos concentramos no que nós vivemos como seres humanos nesse planeta Terra, não é? Mas as possibilidades de mentes que ainda não são livres de sofrimento são muitas, não é? Todo o ecossistema das formigas, por exemplo, tudo que eles vivem ali, todas as dificuldades, todas as ameaças de vários insetos, dos seres dos oceanos, isso só seres que nós temos conhecimento e possibilidade de conhecimento mesmo visual, de sabermos da sua existência, sabermos quem eles são, como eles mais ou menos funcionam, a relação deles, não é? Mas, além disso, muitos outros tipos de mentes. Então, para todos eles, nós tentamos nos focar muito em acumular mérito, acumulação de mérito, purificação de karma, é um aspecto bastante importante no aspecto provisório do nosso caminho, quando nós falamos das práticas provisórias que nos levam à realização última, não é? É bastante importante. Então, e dedicarmos isso para esses seres, não é? Como nós estamos falando do Buda, em particular, Buda Shakyamuni, então hoje nós vamos ouvir um sutra, porque ouvirmos as palavras do Buda, quando nós paramos para pensar, não é? Mais de 2.500 anos atrás, é bastante tempo, não é? Então nós temos a oportunidade de ouvir as palavras do Buda, mesmo que o contexto dos sutras às vezes pareça muito complexo para nós, uma linguagem muito diferente do que a linguagem que nós usamos hoje em dia, não é uma linguagem bastante formal, embora a linguagem às vezes se mostre difícil para nós. Nosso Rinpoche dizia apenas ouvirmos as palavras do Buda ou repetirmos as palavras do Buda em voz alta. Ele diz, nós geramos uma acumulação de mérito profunda. Ele dizia, se nós estamos sozinhos em casa e nós lemos em voz alta, ele falou, infalível, seres que aspiram por virtude se aproximam de nós e se beneficiam de nossa leitura. Tamanha importância, ele dizia, de nós lermos textos sagrados em voz alta. Ele até falava para nós fazermos isso, às vezes irmos num shopping center. Claro que nós não vamos subir num palco e começar a falar alto para as pessoas, não é? Mas ele falou, sente numa cadeira quietinha, leia de uma forma que só você ouve, não é?
Ele falou, infalível, isso beneficia os seres ali. Qualquer texto sagrado. Ele falou, às vezes nós estamos lendo sobre impermanência e uma pessoa que está passando que nunca pensou sobre a constante mudança de todas as coisas, aquilo começa a afetar a sua mente. Tamanho é o impacto que nós temos na mente uns dos outros. Ele falou, às vezes nós estamos em um determinado lugar e nós começamos a ter pensamentos negativos que nós nunca tivemos. Ele falou, quando isso acontecer, olha a sua volta. Forma coisas positivas. Então, hoje nós vamos juntos ouvir esse sutra que se chama o Nobre Sutra Mahayana, as perguntas de Srimati, a mulher Brahmani, e sempre levem em consideração que, como nós estamos lendo em português, isso não é uma tradução oficial e ela não deve ser usada como uma tradução oficial. Traduzir esses textos, como nós falamos antes, é importante que seja feito por pessoas que tenham conhecimento profundo de cada sutra, porque são muitos, não é? Então, a pessoa precisa ter um conhecimento muito profundo do que ela está fazendo ali. Então, isso são traduções livres, que nós não devemos considerar como oficiais, mas como apenas como uma tentativa de uma aspiração de compartilharmos as palavras de Buda. E nesse sutra em particular, é dito que o Buda estava no Parque dos Servos, perto de Varanasi, com uma assembleia de cerca de 700 monges e muitos grandes bodhisattvas. E ao amanhecer, ele vestiu seus mantos superiores e inferiores, e ele pegou a sua tigela de mendicante, porque isso era uma prática deles, não? Eles saíam uma vez por dia para pedir comida, e ele foi em direção a Varanasi, junto com o seu monge assistente, Venerável Ananda, e o grande Bodhisattva Ajita. Enquanto ele caminhava pela cidade de Varanasi, coletando esmolas, ele chegou à casa de uma mulher brahmani chamada Srimati. Enquanto ele estava aguardando do lado, esperando por esmolas da comida, Srimati, essa mulher brahmani, que estava um pouco distante, ela viu de longe que a aparência dele era muito bela e muito inspiradora. A impressão que ela tinha quando ela olhava para o Buda era que os seus sentidos e o seu coração estavam completamente em paz. Que ele parecia muito gentil, como alguém que havia atingido a grande tranquilidade, atingido a suprema tranquilidade. Ele era sereno, pacífico, e o texto diz bem guardado, o que eu não sei dizer o que seria no contexto aqui. E tinha os seus sentidos domados, sem nenhum traço de maldade. E ele brilhava com uma compleição muito bonita. Ele tinha ele estava como que imóvel, não se movia, e era claro como um lago. Elevado e inabalável como um poste de oferendas de ouro. Ele estava imóvel devido ao esplendor de sua realização. E assim ele resplandeceu, reluziu, iluminou com brilho. Vendo isso, Srimati, essa mulher Brahmani, ficou extremamente inspirada e foi em direção a ele, que estava do lado da casa dela. Ela prestou homenagem aos pés do abençoado, que era o Buda, e do grande Bodhisattva Ajita, e ela disse, curvando-se em direção ao abençoado com as mãos unidas, bem-vindos, por favor, sentem-se nos assentos que nós reservamos para vocês. E o abençoado e o grande ser Bodhisattva Ajita, então, ocuparam seus respectivos assentos. Vendo que o Buda e o grande ser Bodhisattva Ajita estavam confortavelmente sentados, Srimati, a mulher Brahmani, se curvou em direção ao Buda com as palmas das mãos unidas e disse, abençoado, eu ouvi dizer que
Você girou a roda do Dharma no Parque dos Servos, perto de Varanasi. Abençoado, que Dharma você ensinou? E ele respondeu, Srimati, eu ensinei que através da condição da ignorância, formações surgem. Através da condição de formações, a consciência surge. Através da condição da consciência, nome e forma surgem. Através da condição de nome e forma, os sentidos, as fontes dos sentidos surgem. Através da condição das 6 fontes dos sentidos, surge o contato. Através da condição do contato, surge a sensação. Através da condição de sensações, surgem desejos. Através da condição de... Através da condição de desejos, surgem apego. Através da condição de apegos, surge o que nós chamamos a inclinação de vir a ser, não é? Às vezes nós falamos do vir a ser, depois que deixamos essa vida, antes de alcançarmos outro renascimento, temos essa inclinação de querermos alguma forma, não é? Através da condição do apego, surge o vir a ser. Através da condição do vir a ser, ocorre o nascimento. Através da condição de nascimento, a velhice, a morte, a tristezas, sofrimento, angústias mentais e agitação. Dessa forma, surgem grandes quantidades de sofrimento. Mas com a cessação da ignorância, as formações cessam. Com a cessação das formações, a consciência cessa. Com a cessação da consciência, nome e forma cessam. Com a cessação de nome e forma, cessam as 6 fontes dos sentidos. Com a cessação das 6 fontes sensoriais, o contato cessa. Com a cessação do contato, a sensação cessa. Com a cessação das sensações, o desejo cessa. Com a cessação dos desejos, o apego cessa. Com a cessação dos apegos, o vir a ser cessa. Com a cessação do vir a ser, o nascimento cessa. E com a cessação do renascimento, cessam velhice, morte, tristeza, sofrimento, angústias e agitação. Só assim cessará o grande amontoado de sofrimento. Esta Srimati é a roda do Dharma que nunca antes foi girada corretamente no mundo e que foi girada no Parque dos Servos, perto de Varanasi. Srimati, então essa mulher Brahmani, perguntou ao Buda, abençoado, a ignorância é algo externo ou algo interno? E o Buda respondeu, não é nenhum dos dois, Srimati. Se a ignorância E ela perguntou, abençoado, se a ignorância não é interna ou externa, então como algo inexistente atua como condição de formações? Existe algum fenômeno que está além deste mundo, abençoado? E o Buda disse, não existe, Srimati. E ela disse, abençoado, a ignorância tem características? Isso não acontece, Srimati, respondeu o Buda. A ignorância surge de uma maneira falsa, Srimati. Isso não acontece de uma maneira verdadeira. A ignorância surge de uma maneira equivocada, Srimati. E aqui ele está dizendo como toda aparência, na verdade, é como uma ilusão. Ela é como um sonho, como a aparição de um mágico, que parece verdadeira, mas é como uma ilusão que surge e desaparece, como um arco-íris que surge e desaparece. Por isso ela é classificada como falsa. Então ele diz, a ignorância surge de maneira equivocada, por isso nós falamos às vezes nos ensinamentos,
Se a nossa percepção é distorcida e equivocada, nós vemos tudo que se manifesta como verdadeiro, sólido, duradouro, independente. Sendo que tudo que se manifesta é composto e por isso não é independente e por isso é transitório, como a experiência de um arco-íris que surge e se dissolve. Eu disse, a ignorância surge de maneira equivocada, Srimati. Isso não acontece de maneira inequívoca. Ela disse, abençoado, se a ignorância é inexistente, então de onde vêm as formações? E de onde vem o sofrimento? Ela disse, abençoado, me deixe compartilhar uma analogia. Se uma figueira da Índia não tem raízes, como se desenvolvem seus galhos, folhas? De maneira semelhante, abençoado, se a ignorância não surgiu e não existe, como ela pode atuar como condição para as formações? E o Buda disse, na verdade, Srimati, todos os fenômenos são vazios de características inerentes. No entanto, os seres infantis e comuns, que carecem de aprendizado, conhecimento e realização, provocam a formação de karma, devido às suas percepções distorcidas. Através deste karma, a existência cíclica se manifesta. E devido à existência cíclica, esses seres acabam experimentando sofrimento. Mas, em essência, não existe ninguém que forme karma, nem existe qualquer ato de manifestação da existência cíclica. Essa é a natureza última dos fenômenos, a verdade última. No entanto, Srimati, Budas que já partiram, dignos e perfeitos, preocupados em como os seres podem ter a realização dessa natureza última, recorrem aos ensinamentos que são convencionais, para ensinar o Dharma aos seres. Contudo, Srimati, a convenção não é a verdade última. Por que não? Porque não há, em realidade, alguém para compreendê-los, ou um ato para se compreender, no nível último. Faça a seguinte analogia, Srimati. O Tathagata projeta uma emanação de si mesmo, que por sua vez projeta uma outra emanação de si mesmo. A emanação projetada do Buda, do Tathagata, ela é vazia de natureza. Por isso, de uma natureza falsa e enganosa. A emanação projetada daquela primeira emanação também é oca e vazia de natureza. Por isso, sua natureza é falsa e enganosa. De maneira semelhante, Srimati, aquilo que condiciona os fenômenos é como essa emanação sem solidez. Isto é de natureza falsa e enganosa. Os fenômenos condicionados também são vazios. É assim? E Srimati disse, o abençoado girou a roda da vacuidade, a roda da emancipação, da certeza, daquilo que é inconcebível, do incomparável, daquilo tal como é, do não nascimento, da ausência de características. Então, Srimati, essa mulher Brahmani, pegou um punhado de pó de sândalo, que às vezes era uma forma de oferecer incenso, não é? Às vezes nós oferecemos como um palito de incenso, às vezes como pó, que é oferecido e queimado. Ela pegou esse punhado de pó de sândalo, de incenso, e borrifou nos pés do Buda como uma oferenda. E disse, abençoado por esta raiz de virtude, que eu também no futuro gire a roda do Dharma dessa forma. A roda do Dharma da virtude, da vacuidade, da emancipação, da certeza, do que é inconcebível, do que é incomparável, das coisas tal como elas realmente são, do não nascimento,
do que não tem realidade verdadeira da ausência de características. Quando ela fez essa oferenda e disse isso ao Buda, o Buda sorriu, e nos ensinamentos é dito como o Buda nunca sorri sem ter uma razão. O grande Bodhisattva Ajita disse ao Buda: abençoado, Budas perfeitos e dignos que passaram além do sofrimento não sorriem sem causas e condições. Quais são, então, as causas e condições de seu sorriso? E o Buda disse: Ajita, você viu Srimati, a mulher Brahmani, oferecer um punhado de pó de sândalo e borrifalos aos meus pés? E ele disse: sim, eu vi, abençoado. Ele disse: através dessas raízes de virtude, essa mulher Brahmani nunca mais cairá de volta nos reinos inferiores, e honrará, respeitará e adorará 74.000 Budas. Ela irá ouvir o Dharma desses Budas, reter o que ouve, irá dominar completamente o verdadeiro Dharma. Ela irá adorar aqueles que passaram para além do sofrimento, para aqueles Budas presentes, os Budas presentes e aqueles que irão passar para o Nirvana. Ela irá colocar incontáveis seres no estado desperto. Em uma vida futura, durante um El conhecido como Auto-Luminoso, ela irá aparecer neste triquiliocosmos como um Buda que também passou além do sofrimento, digno e perfeito, conhecido como Dharma Luminoso. E após, trabalhando para o benefício de incontáveis seres, ela irá passar para Nirvana, a expansão do Nirvana sem qualquer resíduo de agregados. Então o grande ser Bodhisattva perguntou para o Buda: Srimati, a mulher Brahmani, possuía anteriormente outras raízes de virtude? E o Buda disse: sim. Em seu desejo pelo despertar insuperável e perfeito, Srimati, a mulher Brahmani, em uma vida anterior como mulher, ela ofereceu uma guirlanda de flores ao Tathagata Vipassini. Aqui, Buda Shakyamuni vai mencionar o nome de 3 Budas, que são os últimos Budas do éon passado, e depois mais 3 Budas, que foram os 3 primeiros Budas desse nosso éon. Para mim, só ouvir falar o nome desses Budas. Houve épocas em minha vida que eu sequer ouvi falar do nome desses Budas. Então ele disse que numa vida anterior, como mulher, ela ofereceu uma guirlanda de flores ao Buda Vipassini. Ela também ofereceu mantos ao Buda Sikhin. E prosseguiu como renunciante em seus ensinamentos e praticou uma vida sagrada por muito tempo. E questionou aquele Buda sobre tópicos profundos. Ela também ofereceu comida ao Buda Visvabhu e à sua assembleia de ouvintes, servindo-os de forma satisfatória. Ela espalhou flores diante do Tathagata Krakushanda, que é já desse nosso éon. E desse Buda, ela recebeu os 5 preceitos básicos. Com relação ao Buda Kanakamuni, que também é desse nosso éon, ela ofereceu roupas, refeições, roupas de cama, remédios curativos e suprimentos durante toda a vida desse Buda. E ela também lhe ofereceu um par de sandálias. Em seu desejo pelo despertar insuperável e perfeito, ela jogou um rosário de ouro diante do Buda Kasyapa e fez a aspiração: até que eu seja profetizada a alcançar o estado insuperável e perfeito, não habitarei em nenhuma outra forma que não a de uma mulher. Estas, Ajita, são as raízes passadas de virtude de Srimati, a mulher Brahmani. Então, com essa aspiração também em nossa mente, de também contarmos um estado de total liberdade para o nosso bem e para o bem de todos os seres, sem nenhuma exceção, nós nos engajamos na ação extremamente meritória da nossa prática de meditação aqui,
e nos lembrando de, nesse período, tentarmos fazer o máximo possível de prática, incrementarmos a nossa prática o máximo possível. Mesmo leituras de textos sagrados, que são extremamente meritórias, para dedicarmos para a iluminação de todos os seres. Okay?